Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o 041 e eu desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite ou até mesmo para aqueles que têm insônia, uma ótima madrugada. Hoje falarei sobre imposto de importação. O imposto de importação, mais conhecido como II, é um tributo alfandegário brasileiro. É o imposto federal, ou seja, somente a União tem competência para instituí-lo, de acordo com o artigo 153, primeiro da Constituição Federal. O fato gerador do imposto de importação ocorre quando dá a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. No entanto, se um produto estrangeiro ingressa no país com a finalidade de retornar para o exterior dentro de um prazo certo, o lançamento do tributo fica suspenso até ser dispensado no caso de serem cumpridas as condições estipuladas para o retorno do produto ao exterior dentro do prazo, ou até que sejam descumpridas as condições, ocasião em que o imposto deve ser lançado com a alíquota que estava em vigor na data do registro da declaração de importação no Siscomex. O contribuinte do imposto é o importador ou quem a ele a lei equiparar. Em alguns casos, o contribuinte é o arrematador. A alíquota utilizada depende de ato infralegal, ou seja, decreto presidencial, pois sendo extrafiscal não está totalmente sujeito ao princípio da legalidade. Artigo 150, primeiro da CF 88. De maneira que o imposto deve ser obrigatoriamente instituído por lei ordinária federal, mas a fixação de alíquotas pode ser realizada por ato normativo do Poder Executivo, legalidade mitigada. A base de cálculo, quando a alíquota for de ad valorem, é o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT. A função do imposto de importação é puramente econômica ou regulatória. Por essa razão, a Constituição previu que este imposto não precisa obedecer o princípio da anterioridade, ou seja, alterações nas alíquotas podem valer para o mesmo exercício financeiro ano em que tenha sido publicada a lei que o aumentou. Seguem a mesma linha o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, o imposto extraordinário de guerra, o imposto sobre produtos industrializados, sendo que esse último ainda deve obedecer à anterioridade nonagesimal, noventena ou ainda carência tributárias, à semelhança das contribuições sociais ordinárias, nominadas na Constituição Federal em seu artigo 195, incisos de 1 a 4. Em comum há o fato de que todos esses tributos são federais. Regime de tributação simplificada. É isento do imposto de importação, na força da lei, dura lex, sed lex, todos os bens contidos em remessas de valor de até $100 norte-americanos ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas, independente do remetente. A tributação das remessas postais e encomendas aéreas internacionais obedece ao regime de tributação simplificada. O regime de tributação simplificada, RTS, instituído pelo Decreto-Lei nº 1804, de 3 de setembro de 1980, poderá ser utilizado no despacho aduaneiro de importação de bens integrantes de remessa postal ou encomenda aérea internacional no valor de até $3.000 dos Estados Unidos da América, ou o equivalente em outra moeda, destinada à pessoa física ou jurídica, mediante o pagamento do imposto de importação calculado com a aplicação da alíquota de 60%, independentemente da classificação tarifária dos bens que compõem a remessa ou encomenda. O regime de tributação simplificada consiste no pagamento do imposto de importação calculado à alíquota de 60%. Verifica-se que o Decreto-Lei nº 1804/80, no artigo 2º, 2, estabelece que as remessas de até $100 são isentas do imposto de importação quando destinados a pessoas físicas, nada mencionando sobre o remetente.
Após a portaria MF número 156/99 e a INSRF 096/99, passou a exigir que tanto o destinatário quanto o remetente fossem pessoas físicas e diminuiu o valor da isenção para o limite de $50, sendo essa inválida, pois a Lei número 8.383, de 30 de dezembro de 1991, artigo 93, é superior a essa mesma portaria. Regime de tributação especial. O regime de tributação especial é o que permite o despacho de bens incluídos no conceito de bagagem, mediante exclusivamente o pagamento do imposto de importação de 50% sobre o valor do bem. Estende-se como bagagem os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como para presentear, sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não permitirem presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Aplica-se esse regime aos bens que, embora incluídos no conceito de bagagem, não possam se beneficiar da isenção de tributo sobre a bagagem. Dessa forma, o imposto é cobrado sobre o valor. Dos bens integrantes de bagagem acompanhada que excederem a cota de isenção, cujo valor varia conforme o meio de transporte do viajante, $500 quando o viajante ingressar no país por via aérea ou marítima e 150 quando ingressar por via terrestre, fluvial ou lacustre. Dos bens que excederem o limite de isenção estabelecido para aquisição em lojas francas de chegada no Brasil, $500, e das roupas e objetos de uso pessoal novos ou usados são isentos. Os usados são isentos. Integrantes de bagagem desacompanhada que chegarem ao país dentro do prazo de 3 meses anteriores ou até 6 meses posteriores à chegada do viajante e que forem provenientes dos países de sua estada ou procedência.